Graças a Deus. Boa noite, graça e paz, paz do Senhor, igreja viva. Dá para ver que essa igreja viva desde a hora que a gente chega aqui, meu irmão. Que glória a Deus, que Deus te abençoe muito, que alegria estar aqui. Bispo Júnior, meu xará, obrigado pela honra. Deus abençoe muito essa igreja. E meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus já fala muito com você. Entrando aqui na igreja, dá para perceber que Deus está movendo aqui. Deus está movendo aqui? Amém. Deus está fazendo coisas grandes aqui? Amém. E nós vamos falar hoje sobre vocês terem um problema, de vocês não caberem mais aqui. Tem essa palavra caberem? Não sei se tem, mas vocês não vão mais caber aqui no nome de Jesus, se vocês entenderem o que Jesus quer fazer através da vida de vocês. É uma alegria muito grande. Eu sou o Jonathan Júnior, filho do pastor Jonathan. O pastor Jonathan, junto com outro pastor, pastor Décio, família do pastor Décio, há 57 anos atrás, há 57 anos atrás, eles começaram a Missão Antioquia. Missão Antioquia foi a primeira missão brasileira a começar a enviar missionários para outras pessoas, outras pessoas em outras partes do mundo. E depois nasceu o Vale da Bênção. Você já levou a igreja lá no Vale da Bênção? Está convidado a passar um dia lá no Vale da Bênção com a gente. Vai ser uma alegria, vai ser uma bênção muito grande receber todos vocês lá. Quem gosta de orar aqui? Essa igreja é abençoada porque tem oração, né? A gente percebe quando tem oração numa igreja. É muito perceptível. O Vale da Bênção, o primeiro prédio, Júnior, posso chamar de Júnior? Você me chama de Júnior também? Não vou chamar de Bispo Júnior, senão vão começar a te chamar de Júnior. É o Bispo Júnior. O primeiro prédio que foi construído no Vale da Bênção, não sei se você sabe disso, foi o Centro de Oração. Antes de nós construirmos um lugar para nós morarmos, isso eu estou falando lá de 1980, antes de construir qualquer lugar para nós morarmos, o compromisso do pastor Jonathan, do pastor Décio, é que primeiro ia construir a casa de Deus, e nesse caso lá é o centro de oração. É um lugar mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor, que é dedicado 24 horas para oração. Não faz culto lá, não faz reunião, não faz nada, só se ora. E nos últimos 27 anos, tem tido uma vigília de oração 24 horas por dia, lá naquele lugar. E vocês estão muito convidados. Você sobe um morro assim, é um monte. Você vai subir no monte, pode levar a igreja lá, vai ser uma bênção mesmo. E você chega nesse lugar chamado Centro de Oração. Pastor Arley, pastora Érica, vocês já estiveram no Vale? Você já esteve, você já sabe o caminho, leva todo mundo e vai ser muito bom. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui nessa noite para te convidar para vestir essa camisa aqui, ó. O que vocês estão vendo nessa camisa? O que tem aqui? E aqui? Uma divisão. E aqui? E aqui? Se você souber explicar o que está escrito aqui, você ganha uma camisa agora. Até o final você vai saber. Mas a gente está aqui para te convidar a vestir uma camisa. É a camisa que Jesus vestia. Nós vamos falar sobre Jesus. Abre a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9. Nós vamos falar sobre Jesus, como ele vivia, o que ele fazia. E tem um movimento de Deus hoje na terra chamado Década da Evangelização, e que é um mover de Deus poderoso, que tem levado muitas pessoas a confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bispo Júnior, você sabe disso? Escuta isso, meu irmão, minha irmã. Hoje, no mundo, não é a realidade dessa igreja. No mundo hoje, uma média de cristãos no mundo hoje, 95% dos cristãos nunca levaram uma pessoa a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu falar para você,
de cada 100 cristãos, a média no mundo, não é a realidade dessa igreja, senão ela não estaria assim. Mas estou falando da igreja. No mundo, de cada 100 cristãos, 95, nunca ninguém levou uma pessoa a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Qual foi a última vez que você levou alguém a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Deixa eu te contar qual foi a minha última vez. Hoje, no café da manhã, eu e a Ana Paula, nós estávamos tomando café da manhã e tinha uma pessoa lá que nos chamou a atenção. E eu ando com 2 pulseiras dessa aqui por semana, porque eu quero falar de Jesus para as pessoas. E eu comecei a olhar para aquele rapaz e eu cheguei perto dele e eu vi o nome dele. Estava escrito o nome dele. Escuta, está sendo gravado, está na internet. Tá, então eu vou falar outro nome para você e outro lugar, porque ele pode correr problema. Mas o nome dele era, deixa eu achar um nome aqui, Maurício. Não era Maurício não, o nome dele é em árabe. Ele é de um país árabe, Oriente Médio. Ele é muçulmano. Depois que eu comecei a conversar com ele, ele é muçulmano. Por isso eu não posso falar o nome dele nem o país de onde ele é. E eu cheguei para ele e comecei a falar. Eu estava com 2 pulseiras, uma preta e uma vermelha. E eu falei para ele, qual o nome que eu falei aqui agora? Maurício. Eu falei, ô Maurício, já eu solto o nome dele aqui. Começa com M também o nome dele. E eu falei, Maurício, posso te contar uma história? Ele falou, pode. E eu falei para ele, tá vendo esses símbolos aqui? E eu comecei a falar para ele, Maurício, deixa eu tomar cuidado para não falar o nome dele. Ele mora no Brasil como refugiado, então por isso eu tenho que tomar cuidado. Eu falei, Maurício, deixa eu te dizer, Deus te ama muito. Deus tem um carinho muito especial por você. Mas nós temos um problema no meio do caminho. Eu peco, você peca. E ele falou, realmente a gente faz coisas erradas. Mas o amor desse Deus, desse Pai é tão grande que Ele envia Jesus para morrer por você, para te levar de volta para o relacionamento com Deus. Eu falei, Maurício, eu não estou falando para você de religião. Eu falei para ele, olha, vendo o teu nome agora, eu sei de onde você vem. Ele me falou o país que ele vem. Eu já morei nessa região, eu falei para ele, eu fui missionário no Oriente Médio. E eu falei, eu sei o que você pensa e eu sei como que você está ouvindo o que eu estou te falando. Eu falei, abre o teu coração e deixa Jesus amar você. Ele falou, sim, eu creio em Jesus. Jesus é um profeta. Eu falei, ele é um profeta. Mas ele vai além do profeta. Ele nasceu, ele morreu por você, ele ressuscitou por você. Ele ficou olhando para mim, eu falei, olha, eu não estou aqui te falando de religião. Se eu e você formos conversar de religião agora, a conversa acaba aqui agora. Ele falou, Eu falei, não, eu estou falando do amor de Jesus por você. Eu falei, e você quer convidar Jesus para entrar no seu coração? Ele ficou olhando para mim, ele falou, você sabe o que eu penso. Eu falei, eu sei o que você pensa. Mas deixa eu deixar uma pulseira para você. Você aceita? Ele pegou a pulseira, eu deixei a pulseira com ele. E eu estou orando para Jesus visitar a vida do Maurício, porque ele precisa de uma revelação de Jesus na vida dele. Mas pessoalmente eu tenho pedido para Jesus que pelo menos uma pessoa por semana eu quero levar essa pessoa a confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que eu ando com essa pulseira aqui, porque daí eu tiro, coloco na mão da pessoa e quando esvazia aqui eu ponho pulseira de novo no meu braço. A semana passada eu e a Ana Paula, nós estávamos no supermercado em São Roque e comprando algumas coisinhas e eu fiquei olhando para a menina, fiquei com vontade de falar de Jesus para ela, a menina do caixa, e mesma pergunta, posso te contar uma história? Ela falou, pode. Eu falei a mesma coisa, Deus te ama, o pecado te separa, Jesus conserta, você quer ter um encontro com Jesus? E a gente começou a conversar com ela e orou com ela, ali no caixa do supermercado. As pessoas estão carentes do amor do Senhor Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia comigo lá em Mateus 9,
A gente vai passear um pouquinho aqui por Mateus 9. Daqui a pouco eu vou chamar a Ana Paula para dar 2 testemunhos aqui. Mateus 9, o versículo 35 diz assim. Mateus 9, versículo 35. E deixa Mateus 9 aberto, que nós vamos percorrer o capítulo 9 de Mateus. Diz assim, Mateus 9, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos porque o Senhor está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Senhor está presente e nós estamos aqui no seu nome. Por isso, tenha liberdade, fala conosco. E desde já, Senhor, eu oro para que essa igreja, a igreja viva, seja uma igreja que traga vida poderosa para a Praia Grande, para a Baixada, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Pai, visita essa igreja nessa noite de uma maneira muito especial. Fala ao coração de cada homem, de cada mulher aqui nessa noite, de uma maneira muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto que a gente leu falou que Jesus olhou para as pessoas e teve o quê? Compaixão. No caminho, a gente está aqui em Santos, no caminho de Santos para cá agora, eu vi pelo menos umas 12, 13 pessoas morando na rua. Gente noiada, gente ali já usando droga, gente caída, bêbada. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, deixa eu falar um pouquinho para você sobre a sociedade hoje. E depois eu vou falar para você no capítulo 9 mesmo, o que acontece quando Jesus entra na sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta antes disso. Qual foi a última vez que você viu Jesus andando aqui em Praia Grande? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu Jesus andando por aí? Eu tive o privilégio de ser missionário em Israel. E eu fui praticamente em todos os lugares históricos lá que tem alguma coisa, que diz que Jesus esteve lá e etc. Eu não vi Jesus lá. Eu não vi Jesus em Jerusalém, no Mar da Galileia. Eu vi onde ele morou, eu vi o túmulo dele, eu vi aonde ele foi sepultado. Qual a última vez que você viu Jesus? E no final da pregação eu quero responder isso para você. Mas escuta isso rapidinho. Jesus quer falar com você. E se você ouvir o que Jesus quer falar com você nessa noite, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem que está acompanhando aí o momento que a gente está vivendo na sociedade hoje? O que está acontecendo hoje no mundo que todo mundo está discutindo? Quem viu a abertura das Olimpíadas? Foi linda, né? Maravilhosa. Exaltaram Jesus. Eles falaram que Jesus é Deus. Honraram Jesus. Foi uma chacota da ceia do Senhor. Aí vem a Raicinha de skate e faz um símbolo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela está sendo punida pelo COI. O Brasil já foi comunicado que vai ter uma punição. Estão discutindo lá, porque ela falou em gestos de libras que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está tendo essa semana e hoje ressuscitou a discussão. Começou a história dizendo que um homem trans tinha batido na boxeadora. Agora já estão dizendo que não é trans, estão dizendo que é um homem XY, uma mulher XY que é quase igual ao homem. E hoje outra situação de outra mulher XY que bateu numa mulher de boxe também. E afinal provavelmente vai ser entre os dois. E está uma discussão.
Quem que está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela? Bem tranquilo, tá lá, né? Tá jóia o negócio lá. Deixa eu te falar bem rapidinho aqui. Hoje no mundo vivem mais de 8 bilhões de pessoas. Você tem ideia do que é 8 bilhões de pessoas? Nem eu. A Baixada tem 2 milhões de pessoas, 3 milhões. Se tiver 2 milhões, pegar a Baixada, 2 milhões de pessoas aqui, 8 bilhões, eu não consigo imaginar isso. Deixa eu te dizer, de cada 8 pessoas que moram no mundo hoje, 3 delas, de cada 8, 3 delas, têm o privilégio de estar numa igreja que nem você nessa noite. Essa igreja é abençoada? Você sai daqui abençoado? Você sai com gás para a semana inteira? De cada 8 no mundo, só 3 têm essa experiência com Jesus. De cada 8 pessoas que morrem no mundo hoje, você sabe quantas pessoas já morreram no mundo hoje? Eu estou olhando aqui um aplicativo que mostra os números reais, online, o que está acontecendo. Hoje no mundo, só hoje, já morreram 131.734 pessoas. Vai morrer mais de 150 mil pessoas hoje no mundo. Das pessoas que morrem, cada 8, a Bíblia diz que para ir para o céu, o que a gente precisa ter? Um encontro com Jesus. De cada 8, 3 tiveram encontro com Jesus, 5 não tiveram. Para onde essas pessoas? Quem não teve o encontro com Jesus vai para onde? Vai para o inferno. Aqui no Brasil nós temos uma região chamada Nordeste, sertão nordestino. Você tem o Nordeste, as praias lindas e maravilhosas, é o interior do Nordeste. Hoje são 6.000 comunidades sem a presença de uma igreja evangélica, dentro do Brasil. 6.000 comunidades. A gente vem todo domingo nessa igreja maravilhosa, a gente acha que está todo mundo com esse privilégio, né? Você é um privilegiado, meu irmão. Louve a Deus pela sua igreja. Honre a tua igreja, caminhe com a tua igreja, vai junto, porque a igreja é o jeito que Jesus se manifesta na terra. Deixa eu te mostrar outros números aqui. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu escolher rapidinho aqui. Você sabe quantas pessoas hoje passam fome no mundo? Alguém aqui está sem comer nada hoje o dia inteiro? Tem alguém? Alguém comeu demais hoje? Alguns, né? Oh, Jesus! 880 milhões de pessoas morrem de fome, passam fome. Sabe quantas pessoas morreram de fome hoje? Só hoje, no mundo? Só hoje. 24.286 pessoas. Meu irmão, nós estamos falando da sociedade hoje, e já já nós vamos falar o que acontece na sociedade quando Jesus entra na sociedade, tá? Olha isso aqui. Eu estou escolhendo algumas coisas aqui que tem muita informação aqui para passar para você. Olha isso. Esse ano no mundo, entramos em agosto agora, esse ano, já foram realizados 26.691.726 abortos no mundo. Hoje já foram realizados 97 mil abortos no mundo, só hoje. Deixa eu te dar mais um aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui o que eu quero mostrar para você. Olha isso. Só esse ano, 636 mil pessoas já se suicidaram no mundo. Hoje, 2.331 pessoas se suicidaram. Só hoje. Um pouquinho de gente, né?
Só um pouquinho. O que aconteceria com essas pessoas se elas fossem membros aqui da sua igreja? Fala para mim. Como que elas estariam? Se elas fossem membros aqui? Estariam vivas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. O livro de Efésios diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, depois você vê lá em Efésios, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. A palavra do Senhor diz, o que Jesus disse? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, igreja é um lugar maravilhoso. Você sabe o lugar que tem mais ex qualquer coisa no mundo? Eis o que você quiser pensar. Aonde que está? Por quê? O apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para transformar o homem. Meu irmão, nós não estamos num culto hoje, numa igreja, 200 pessoas aqui, 300 pessoas? 200, 300 pessoas. Nós não estamos num culto de 200 pessoas. Nós estamos aqui hoje como parte do corpo de Cristo, glorificando, honrando, manifestando a glória do Senhor na terra. Isso aqui é um pedaço do céu. Isso aqui é a glória dos céus na terra. Isso aqui é a bênção do Senhor na terra. Quantas pessoas, quantos casamentos estavam para ser destruídos? A igreja entrou em ação. E o casamento? Quantos ex-drogados, que hoje não são drogados, estão na igreja? Quantos ex-alcoólatras? Quantos ex-bandidos, ex-ladrões, ex-corruptos, ex-alcoólatras, ex-traidores, Por quê? É por causa desse louvor maravilhoso? Também. Mas é porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele habita em você. Quando a pessoa entra aqui, Bispo Júnior, aqui, gostoso chegar nessa igreja. A gente vai em muitas igrejas por causa do ministério da gente. Recepção linda, um abraço. Eu recebi uns 5 abraços na porta ali. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Sorriso. Que lindo. Quando uma pessoa desesperada entra aqui, quando uma pessoa que não tem mais solução entra aqui, quando uma pessoa que já não aguenta mais a vida entra aqui, o que acontece com ela? O demônio não entra com ela não, o demônio não tem coragem não. O demônio não tem coragem não. E quando entra ele vai embora. Por causa do poder de Deus. Meu irmão, isso aqui é um juntamento do poder de Deus. Agora deixa eu lembrar você. Jesus olhou para as multidões, teve o quê? Compaixão delas. Vamos olhar agora comigo no capítulo inteiro de Mateus, algumas histórias de Jesus, mas antes disso, bispo, me permite fazer uma brincadeira aqui. Não é para usar celular na hora do culto, combinado? Eu só vou fazer uma brincadeira com você, tá? Pega teu celular aí. O Bispo Júnior falou que não pode usar e não pode, tá? Então é só uma brincadeira agora. Vai no teu Facebook ou no teu Instagram, rapidinho, pode ir. É uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria. Dá uma olhada aí no teu. Eu abri o meu Instagram aqui, tá? Eu estou olhando aqui.
Dá uma olhadinha no teu Instagram, dá uma olhadinha no teu Facebook. Quando as pessoas estão olhando a mídia hoje, quando a gente quer conhecer uma pessoa hoje, o que a gente faz? A gente vai aonde? Você faz isso, né? Você fica stalkeando todo mundo, né? Ô bispo, todo mundo fica olhando tudo que você faz, viu? E hoje tudo é gravado, gente. Hoje você está no lugar, está gravando. Eu estava conversando com o Maurício, a Ana, quase que eu falei. A Ana Paula tirou uma foto. Eu coloquei só num grupo fechado de líderes. Depois eu te mando. Olha aí. A pessoa que está olhando o teu Facebook, o teu Instagram, ele está vendo Jesus aí? Uns falaram glória a Deus, outros falaram misericórdia. Eu não estou falando nada, eu só estou te perguntando. Eu vou mostrar aqui para você. Gente, é um formato de brincadeira só para a gente entender, mas é sério, tá? Eu vou te mostrar aqui 7 posts de Jesus em um dia no Mar da Galileia. Antes disso, deixa eu fazer uma propaganda. Vai no teu Instagram, @GodBrasil, não é o meu não, fica tranquilo. @GodBrasil, G-O-D Brasil. GOD é Global Outreach Day, que em português é Dia Global de Evangelização. GOD Brasil. Aí tem um botãozinho assim, seguir, aperta aí agora. Mas deixa eu mostrar para você. O Dia Global de Evangelização é o ministério parceiro do Vale da Bênção, existe dentro do Vale da Bênção. É um ministério que mobiliza evangelização. No Dia Global de Evangelização é todo último dia todo sábado de maio de todos os anos. E nesse dia milhões de pessoas têm sido alcançadas para Jesus em todas as partes do mundo. Uma igreja em Porto Alegre, em 2017 ou 2018, a igreja sede com mais 300 congregações. Em um dia, eles evangelizaram 500 mil pessoas em Porto Alegre. Em um dia. Esse é o desafio que nós vamos deixar para o Bispo Júnior aqui, que vocês vão fazer em maio do ano que vem, mas pode fazer antes também. Olha aí comigo, em Mateus 9, eu vou mostrando para você. Se você ler o capítulo 8 de Mateus, Jesus tinha tido um dia muito carregado, tinha atravessado o Mar da Galileia, e ele chega do Mar da Galileia, e ele vai passar o dia de folga dele. Ele está lá na casa dele de manhã. O que a gente come de café da manhã aqui? Cafezinho preto, pãozinho com manteiga. Jesus estava lá na casa dele, do lado do Mar da Galileia. O barco que ele tinha chegado estava ali embaixo. E ele falou: hoje eu vou dar uma descansada. O meu dia de ontem foi muito puxado. Deixa eu ficar quietinho aqui. E daqui a pouco chega uma galera lá na casa de Jesus, com um pãozinho quentinho. Foi não. Chegaram com um paralítico para ele. Dia de folga de Jesus. E ali, para encurtar a história, lê Mateus 9 antes de você dormir hoje. Jesus olha para aquele paralítico e fala: os teus pecados estão perdoados. Jesus pega o celular dele, que nem a gente faz, tirou um selfie com o paralítico, falou: acabei de perdoar os pecados do paralítico. Botou lá, igualzinho o meu Facebook e o seu Instagram, igualzinho. Aí os religiosos que estavam lá com ele falaram: quem que é você para perdoar pecado? Jesus falou: ó, vocês saberem que eu sou Deus, eu não só perdoo o pecado, como eu falo para esse paralítico: levanta e anda. E o que aconteceu? Jesus tira mais um selfie lá, ressuscitando não, levantando o paralítico. Segundo selfie de Jesus. Aí Jesus, dia de folga,
Ele fala, agora eu vou almoçar com os amigos ali. Está tudo escrito aí, depois você dá uma olhada. E no caminho do almoço que ele está indo ali, ele passa por uns homens e ele fala o seguinte: ei, vem cá, começa a me seguir. Vocês vão ser meus discípulos a partir de hoje. Deixa eu te perguntar, meu irmão, quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você está cuidando? Você ora, não precisa não, né? É só trazer para o Bispo Júnior que ele resolve o problema todo aqui. Aí Jesus tira o terceiro selfie dele. Meus novos amigos, meus discípulos. E aí ele já vai com os discípulos dele. Qual que é um botequinho bom aqui, assim, botequinho bom? Tem uma comidinha boa aqui perto, como chama? Qual? 7? TED? Tec. Aí Jesus foi pro Tec. Está escrito aí, irmão, olha aí. Jesus foi pro Tec com os amigos dele. Está escrito aí. Depois você lê. Com quem que ele sentou lá? Com os bandidos, com os ladrões de imposto, com as prostitutas. Ele estava almoçando com os amigos dele, lá no Tec. Ele estava comendo um peixinho do Mar da Galileia, churrasco. E aí Jesus tira uma foto. Meus amigos, meu networking. Enquanto ele está ali, vem um homem, um líder religioso. Gente, eu estou brincando, mas é sério, tá? Me permita falar assim com você. Chega um homem lá apavorado, fala: Jesus, um líder religioso, vamos comigo na minha casa, minha filha morreu. Na hora ele levanta, deixa os amigos dele, e ele vai em direção à casa do homem. No caminho, tem uma multidão seguindo ele, apertando ele. E de repente Jesus para e fala: opa, alguém me tocou. Umas 300 pessoas estavam tocando Jesus. Alguém me tocou. Os discípulos olharam para ele e falaram: está todo mundo te tocando? Ele falou: não, saiu o poder de mim aqui. Quem que me tocou? Aí uma mulher, morrendo de medo, porque ela podia ser apedrejada naquele momento. Ela era a mulher do fluxo de sangue, considerada imunda para a religião. Sabe, meu irmão, muitas vezes a religião nos afasta de fazer o que Jesus fazia. A religião iria matar aquela mulher naquele momento, ela não podia estar lá. Mas Jesus era a única esperança dela. Ela falou: Jesus, eu posso até morrer aqui agora, mas fui eu. Faz muitos anos que eu estou indo em todos os médicos e ninguém me cura. Mas eu sabia que se eu tocasse na veste do Senhor, eu seria curada. E ela foi curada. Jesus pega o Samsungzinho dele lá e fala: ó, curei uma mulher aqui, ó. E aí Jesus segue viagem. Dia de folga de Jesus. O cafezinho, o pãozinho quente dele está lá na mesa. Aí ele vai, entra lá na casa da menina que tinha morrido e falou para todo mundo: sai daqui, que ela não morreu. O que o pessoal fez? O pessoal deu risada. As coisas de Jesus são diferentes da sociedade. Não se preocupa muito com o que a sociedade fala de você quando você está fazendo o que Jesus falou para fazer. Porque o que Jesus faz e fala para a gente fazer é diferente do que a sociedade faz. Aí daqui a pouco, Jesus sai abraçado com a menina ali e fala: eu falei para vocês, ela só estava dormindo. 6º post de Jesus: minha amiga estava dormindo aqui, mas já está legal. Aí Jesus falou: gente, já fiz o que eu tinha que fazer, vou voltar lá para casa. O pãozinho já não está legal, mas agora já é a tarde. Passou na padaria. Qual que é a padaria boa aqui? Perini, Caperini.
Caperini. Jesus passou na Caperini, pegou um pãozinho fresquinho. Vou comer um pãozinho e vou assistir uma série da Netflix. Vou pegar o filme que está passando na Netflix e vou ver agora. Meu dia de folga. E ele sai da casa daquela menina, o que acontece? Antes dele chegar na padaria, trazem dois cegos para ele. Meu Deus, um dia só. Ele cura os dois cegos. Jesus pega o celularzinho dele, está lá no stories dele. Está acompanhando o stories de Jesus, está curtindo aí? Aí ele fala, já deu gente, eu cansei, não dá mais, fui para casa. Aí a galera falou, teu dia foi muito facinho, está tranquilo. E trouxeram para ele um endemoniado. Foi ficando nível hard, ele foi passando de fase. O que ele fez com aquele endemoniado? Ele falou, gente, hoje é meu dia de folga. O culto lá na igreja com o Bispo Júnior é domingo, 6 horas da noite. Segura a onda do endemoniado aí e leva lá. Jesus expulsou o demônio ali. E aí no final Jesus fala o que a gente já leu. Ele olhou para a sociedade e teve compaixão da sociedade. Já eu vou chamar a Ana Paula aqui para vir dar um testemunho aqui. Sabe, meu irmão, nós estamos aqui mesmo para te convidar para vestir essa camisa. Vestir espiritualmente, emocionalmente. Se você quiser vestir fisicamente, você pode. Nós temos ela aqui hoje. Deixa eu mostrar ela aqui para você. São essas camisas, estão ali atrás, ó. Com símbolos, essa mensagem. Eu e a Ana Paula lá pertinho do Vale da Bênção tem o shopping Catarina. E, ô bispo, essa é sua e da esposa. Já pega aí, já. Se precisar, troca o número lá depois, tá? Por favor. A gente vai de vez em quando. Vem cá, Ana Paula. A gente vai de vez em quando com essas camisas lá no shopping. A gente precisa fazer esforço. As pessoas chegam até a gente e perguntam: o que está nessa camisa? Papai e mamãe, quem que tem filho pequeno aí, adolescente, que vai casar um dia? Deixa eu contar um negócio para vocês. Um conselho de amigo. Ora pelo casamento do seu filho e da sua filha. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Minha mãe era profeta. Ela está nos céus hoje. Profeta, mulher de Deus. Tinha revelação, profeta. E minha mãe sempre orou pelo meu casamento. Deus ouviu, me deu a Ana Paula. Graças a Deus. Então eu vou para o shopping com ela, vai o feio e a bonita. Aí fica tudo certo. A mãe dela era macumbeira, espírita, levava a filha para tomar passe no centro espírita, isso é de verdade. Falaram para Ana Paula que ela ia ser a próxima mãe de santo. Então a mãe dela não orou para ela casar. Aí ela precisou casar comigo. Então o problema foi dela. Então você ora pelo casamento do seu filho e da sua filha. Mas antes dela falar, deixa eu te contar esse testemunho. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu estudava, na época a gente falava colegial. Quem estudou colegial aqui? Só para eu saber a idade de todo mundo. Hoje é ensino médio. Meu irmão, acredite se você quiser. Eu pesava uns 40 quilos a menos. E eu jogava muita bola, era bom de bola. Nós tínhamos um time, segundo e terceiro colegial, lá em São Roque. Levou 1 ano e meio para outro time de futebol de salão ganhar da gente. Ninguém ganhava. Era um time bom. Meus amigos jogavam muita bola, eu também jogava bola. Fiz gol de bicicleta, de cabeça, é verdade. Faz tempo.
Um amigo meu jogava na seleção de futebol de salão de São Paulo, o outro treinava no São Paulo, era um timinho bom, de verdade, tudo 15, 16, 17 anos. Eu convivia com esses amigos 7, 8 horas por dia, todos os dias. Estudava de manhã, à tarde a gente ficava na escola, jogava mais um pouquinho de bola, e sábado a gente jogava bola de novo só para matar a saudade. E eu tinha um amigo entre esse povo, vou chamar ele de Paulo, tá? 17 anos. O pai dele, um empresário da cidade até hoje, muito bem sucedido. E o pai dele deu uma XLX 250R para ele. Quem conhece essa moto? Vocês estão entregando a idade de vocês, né? Eu andei nessa moto com ele, menino bom, gente boa, querido, muito querido. Eu andei de moto várias vezes com ele, tomei café na casa dele, ele veio na minha casa, a gente era muito amigo. E um dia à noite, um domingo à noite, gente, acredita, não tinha celular naquela época. Você consegue imaginar um tempo sem celular? Não tinha. Domingo à noite, 10h30 da noite, me ligaram em casa. Telefone fixo, assim, sabe? Viu aquele telefoninho que fazia rodinha, assim? 10h30 da noite. Jonathan, vem aí. Vem aí porque o Paulo morreu. 17 anos. Por que me ligaram 10h30 da noite, no domingo? Ele tinha morrido mais cedo. Porque todo mundo sabia na escola que eu ia ser médico, pastor, para ser missionário na Rússia. E todo mundo sabia que domingo à noite eu estava na igreja. Todo mundo sabia. Mas na hora que me falaram, Jonathan, vem aí que o Paulo morreu, além da voz que eu escutei no telefone, eu escutei uma voz dentro de mim que eu sei de quem que era. Que me perguntou, Jonathan, o Paulo foi para o céu ou foi para o inferno? Eu respondi para aquela voz. Eu falei, eu não sei para onde ele foi. Ele não era cristão. Ele era de uma outra religião. Menino bom. A gente era esportista, a gente não bebia, não usava droga. A gente gostava de jogar bola. Ele foi numa festa, tomou 2 latinhas de cerveja. Gente que não bebe. Tomou 2 latinhas de cerveja, ficou tonto. No caminho da casa dele, numa curva que eu tinha feito com ele na garupa da moto várias vezes, ele perdeu o equilíbrio, estourou a cabeça num poste, morreu na hora. E eu falei, eu entendi que era o Espírito Santo conversando comigo. O Espírito Santo, eu não sei para onde ele foi. Mas se depender de mim, faz 2 anos que eu convivo com ele de segunda a sábado. E eu nunca falei para ele. Eu nunca falei para ele, Deus te ama. O pecado vai te levar para o inferno. Mas Jesus quer que você vá para o céu. Confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele sabia que eu ia ser pastor. Mas saber que eu ia ser pastor não livra ninguém do inferno.
E aquele dia eu falei: Jesus, me ajuda a viver uma vida que todo mundo ao meu redor vai saber que Deus o ama, que o pecado separa e que Jesus conserta, e que ele precisa confessar Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10 que se com a minha boca eu confessar e com o meu coração eu confessar, eu sou salvo. Mas diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, meu irmão, eu tenho tido o privilégio de falar de Jesus para muita gente. É um incômodo que vem dentro de mim. Lembra que a gente falou da sociedade? A sociedade está perdida. Sabe, tem amigo seu, amiga sua, adolescente, pensando em suicidar. Sabe aquele homem que trabalha com você todos os dias, segunda a sexta? Ele está pensando em se separar da mulher. Às vezes ele agride a mulher. Por que ele agride a mulher? Se ele tivesse o conhecimento que ele tem, que você tem de Jesus, ele estaria agredindo a mulher. Sabe, tem amigo seu, amiga de 13, 12 anos de idade, 10 anos de idade, transando. Quando eu era adolescente, isso acontecia com 18, 20 anos. Hoje acontece com 10 anos. Tem gente nesse momento se destruindo. Nessa madrugada de sábado para domingo, o que aconteceu em Praia Grande? Meu irmão, só tem uma solução, e ela chama Jesus. E como que Jesus anda pela Praia Grande? Quando você está andando no supermercado, Jesus está lá. Quando você está correndo na praia, Jesus está lá. Quando você está surfando, se é que surfa aqui, Jesus está lá. Quando você está andando de skate lá, Jesus está lá. Quando você está fechando um negócio, Jesus está lá. Quando você está conversando com o teu vizinho, Jesus está lá. Lembra que eu te falei? De cada 8 pessoas no mundo hoje, 5 morrem sem ter confessado Jesus. E a gente tem medo de falar que elas vão para o inferno. Não é a gente que está falando isso. Deus ama, Deus morreu, Deus mandou Jesus, Deus fez a parte dele. E ele falou: a seara está pronta, ore para que Deus levante trabalhadores. A paz, queridos, boa noite. É uma honra poder estar aqui nesse púlpito. Obrigada. Nós falamos de evangelização. Quando falamos de evangelização, falamos de sermos intencionais, é sair de casa com a vontade, com o desejo, com a bênção de ganhar alguém para Jesus. Eu vou falar 2 testemunhos para vocês. O primeiro eu já vou contar, não ia falar, mas já que meu marido falou, contou aqui, eu vou falar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 13 anos, fui criada desde pequenininha com uma família que minha mãe e meu pai nos levavam para Centro Espírita. Então, acostumei a toda semana estar no Centro Espírita. Então, pegava na nossa mãozinha e levava eu e meu irmão para o Centro Espírita. Quando eu tinha 10 anos, a mãe de santo falou: essa menina vai substituir o meu lugar porque ela é uma líder espiritual. E ali, então, fui dos 10 aos 13, sendo construída para ser uma mãe de santo. Mas eu sempre falo uma coisa, né? Os escolhidos do Senhor, né? O diabo pode tentar, pode fazer, pode acontecer.
talvez você seja uma improvável ou um improvável como eu fui, mas não escolhida, né? Mas escolhida. E o Senhor tinha algo na nossa vida, na vida da minha família. E um dia, com 13 anos, a minha mãe, passando quase por um divórcio com meu pai, um irmão na droga, e minha mãe falou um dia à tarde: filha, vou no centro da cidade, nós morávamos em Londrina, Paraná, você quer ir comigo? Eu falei: não, mãe, eu vou ficar em casa. E minha mãe foi para o centro e chegou, tinha um grupo assim no calçadão da cidade, chegou uma moça muito alegre e falou assim: olá, como que é o nome da senhora? Minha mãe olhou e falou: Isabel. E aí ela falou: dona Isabel, eu quero fazer um convite para a senhora. Nós somos da igreja presbiteriana aqui do Brasil, aqui na rua de cima, e nós queremos convidar a senhora para um culto muito especial, um culto que vai acontecer na quinta-feira à tarde. É um culto de mulheres, mas a gente também quer ir na casa da senhora, fazer uma oração na casa da senhora. A senhora nos permite? Amanhã nós já vamos lá. E a minha mãe pegou num momento muito difícil, ela falou: eu aceito sim. E aquele dia foi a mudança da nossa vida. No outro dia, acordei, daqui a pouco escuto um barulhão de oração dentro da sala da casa. Eu falei: o que essa mulher está inventando agora, né? O que está acontecendo nessa casa? Me tranquei no quarto e fiquei só quietinho escutando. E aquele barulhão de oração de uma mulherada. Daqui a pouco, no outro dia: filha, eu estou indo para a igreja, é um culto que está tendo aqui na quinta-feira da bênção. Você quer ir comigo? É só de mulheres. Eu falei: não, mãe, pode você, vai você. E essa mulher começou a ir quinta após quinta após quinta. E ela voltava com um sorriso que vinha aqui à boca, porque onde Jesus entra tudo muda, não é mesmo? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus entrou na minha casa, minha mãe começou a sorrir, uma mulher que só chorava. E um dia ela falou: filha, eu estou indo no culto, mas queria muito que você fosse. E aquilo, eu comecei a ver uma alegria nela. Eu falei: eu vou com você nessa tarde. Então fui para aquela tarde da bênção. E quando eu estava lá, Jesus, encontrei o Senhor ali. E ali foi um despertar. Foi rápido, um dia para o outro, não. Mas foi um despertar e eu comecei a ir para essa igreja. E daqui a pouco os jovens já chegaram e começaram a me chamar para o culto. E fomos para o culto do quê? Culto de jovens. Daqui a pouco chegou o jovem: vamos para o acampamento de jovens. E lá vou eu para o acampamento de jovens. Mas eu falei: eu preciso levar 2 amigas comigo. São 2 amigas que eu andava muito, muito grudada. E quando chegamos naquele acampamento, foi uma bênção. Levaram um pastor naquela época, que era um pastor de muito fogo e muito poder. E começou, e colocaram o cu da fogueira, e foi aquela coisa linda de se ver. E daqui a pouco eu olho ao meu redor, e tinha uns 10 jovens endemoniados. Quando eu olho, minhas 2 amigas endemoniadas, eu falei: Jesus, como é que eu vou dormir com elas agora? E ali foi um culto de libertação, e o Senhor me marcou. Naquele dia o Senhor me mostrou que existia céu e inferno. E naquele dia eu me rendi ao Senhor. Quando eu comecei a ver aquele monte de jovens sendo libertos. E aquele pastor orava. E aqueles jovens libertos. Coisa mais linda do mundo. Mudou a minha história. Naquele dia eu falei: Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu me entrego 100% ao Senhor. E aquele dia Jesus mudou a minha vida. E aí foi vindo pai, foi vindo irmão, e foi vindo família, foi vindo primos. E aonde Jesus entra, Ele muda. Mas alguém precisou abrir a boca, não é mesmo? Porque a evangelização é sair da zona de conforto. E quando a igreja vai para fora, que é isso que nós falamos. Nós falamos e damos o treinamento dos 3 passos de evangelização para a igreja sair para fora. Para quê? Quando a igreja vai para fora, ela busca e ela traz para cá para ser cuidada, discipulada, evangelizada. Vou contar um testemunho bem rapidinho. Aconteceu esses dias, nós fomos levar a nossa filha de 19 anos numa igreja em Alphaville, e voltando, saindo do culto, a gente sai com uma fome, esfomeados, não é mesmo? E falei para ele: para no mercado rapidinho, vou pegar uma caixa de ovos só para rapidinho, eu entro 1 minuto, fiquem no carro. Então ficou ele e minha filha no carro. E eu entrei rápido naquele mercado, peguei o ovo. Quando cheguei no caixa, coloquei a caixa de ovos, abri o saquinho dos ovos, coloquei o ovo no saquinho. Nós andamos com muita pressa, não é mesmo? A gente não abraça mais, a gente não olha mais nos olhos. Quando ele falou que a sociedade hoje, né, está voltada para si, olhando para os seus problemas. Naquele dia eu estava desse jeito, sem olhar nos olhos, sem olhar para ver o que Jesus quer fazer.
E quando eu coloquei a caixa ali, eu falei que ainda veio na minha mente, tão acelerada que nós andamos. Essa moça está demorando muito, não pediu crédito, não pediu débito. E eu colocando, daqui a pouco eu escuto uma voz: moça, o que são esses símbolos que você usa? E eu parei e falei: deixa eu parar aqui, aquietar o meu coração, porque Jesus quer fazer algo aqui nesse caixa. Quando eu olhei para ela, eu falei: como é o seu nome? Eu vou chamar ela de Ana. E ela falou: eu sou Ana. Eu falei: Ana, sabe o que Jesus está fazendo aqui? É que eu estou aqui. Jesus marcou encontro com você aqui. Sabe por quê, Ana? Sabe o que significa isso aqui? Você está perguntando, Deus te ama, você foi feita para ter um relacionamento com o Pai. Nesse momento a Ana abriu os olhos e os olhos já começaram a lacrimejar. Mas sabe o que aconteceu? Ana, o pecado entrou, e onde o pecado entra, acaba com tudo, ele destrói tudo. Adão e Eva pecaram. Se você tiver mais tempo, você pode ir colocando versículos, você pode ir falando do que está aqui. Eu não tinha muito tempo, eu tinha 30 segundos, o caixa não tinha ninguém atrás ainda, mas o mercado estava cheio, eu tinha poucos minutos. E eu falei: mas sabe o que aconteceu, Ana? Deus mandou seu único filho, e você imagina morrer por um filho? Mandar o seu único filho. Jesus Cristo, Ele veio para morrer por você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser através de Jesus. Você aceita confessar ao Senhor comigo agora, uma oração de 30 segundos, você não vai fechar os olhos, eu não quero te expor aqui. E quando eu olhei para ela, estava chorando, ela falou: eu aceito. Eu falei: Senhor Jesus. Ela: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, muda a minha história, muda a minha história. A Ana terminou a oração e ela falou: moça, posso te contar uma história? Eu falei: pode. Ela falou: quando eu fui numa igreja com a minha mãe até os 12 anos, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe teve uma decepção e nós nunca mais fomos na igreja. Eu sou musicista profissional, nunca mais pisei numa igreja. Eu falei: Ana, tem uma igreja aqui, culto domingo às 18 horas. Esse culto começa às 18 horas, vai com a sua mãe. Ela falou, olhou bem nos meus olhos, ela falou: eu vou. Depois de uma semana, passei no mercado de novo, é na minha cidade. Quando não é na nossa cidade, a gente encaminha para alguma igreja, como nós viajamos muito. A gente fala: olha, tem uma igreja batista, tem uma igreja ali, tem uma igreja, a gente vai encaminhando. E aí, quando eu cheguei nesse dia, e acabei de falar com a Ana, entreguei minha pulseira e falei: Ana, sempre que você olhar para essa pulseira, você vai lembrar que Jesus marcou encontro com você aqui. E no próximo semana que eu fui, ela me viu de longe e falou: moça, me dá 10 pulseiras, que eu estou evangelizando. E eu voltei para a igreja. Depende de você falar, querido, querida. É só você abrir a boca, o Espírito Santo faz o resto. Só você falar. Quantos amigos, quantas pessoas que nós convivemos, que nós nunca falamos do Senhor, nós nunca levamos a confessar. A gente convida para a igreja e muitas vezes a gente acha: tem que ser o pastor, tem que ser o presbítero, tem que ser a irmãzinha lá da oração que tem que evangelizar. É você, o chamado ID é para todo mundo. O ID é para todo mundo, é só você falar. O Espírito Santo vai fazer. Aonde que nós temos mais autoridade? Nas nossas maiores dores. Onde você tem mais dores, feridas, é onde Jesus vai te usar para abençoar, para transbordar. Mulheres com mulheres, homens com homens. Dá tempo de contar do sertão? Vou contar uma história do sertão rapidinho. Nós temos um trabalho em Bocanes, em Piauí, não sei quantos conhecem. Piauí é dos lugares menos evangelizados. Nós fomos ano passado para lá. E nós começamos ali atrás, depois você pega esse trabalho aqui com crianças. Entendemos que quando nós evangelizamos a criança evangeliza o priminho, evangeliza o amiguinho e ela traz a família. Chegamos em Bocaina, é um vilarejo perto de Picos, cidade grande, Picos, e um vilarejo de 30 minutos. Quando entramos no vilarejo, há 8 anos atrás, era a cidade menos evangelizada do Brasil, não tinha nenhuma igreja, nenhuma presença de igreja. Hoje são 3 presenças de igrejas nessa cidade, graças a Deus. Um dos trabalhos é com as crianças, depois você dá uma olhadinha aqui, que é o trabalho que nós apoiamos. E esse pastor, tem um pastor lá que nos recepcionou, nós demos uma palavra, é um galpãozão, as igrejas são muito diferentes, né? Um galpãozão, calorão. E nós fomos nesse trabalho, e quando estávamos nessa igreja, nesse culto, domingo à noite, o pastor
passa com a Kombi e vai pegando as crianças do bairro, do vilarejo, encheu a igrejinha lá de crianças, de famílias. E eu comecei a ver um grupo de crianças ali do lado, e eu via que tinha uma menininha muito bonitinha, com o olhinho todo moreninha, um olhinho assim. Ela me olhava muito com aquele olho brilhante, e ela veio se chegando, e aquela menina me chamou a atenção. E daqui a pouco, quando eu olho, a menina está do meu lado aqui, grudada comigo, me abraçando. E o Espírito Santo falou: ensina as crianças, e deu uma pulseira para cada uma, ensinando elas a ganharem um amiguinho. Então pedi uma palavra para meu marido, chamei as crianças lá na frente, e aí demos uma pulseira para cada, ensinamos ela a ganhar um amiguinho, o priminho para Jesus, para levar para a igreja. E aí, quando nós acabamos o culto, essa menininha, eu fiquei com o coração muito, muito pesado por ela. E tive vontade de catar essa criança e trazer para São Paulo. Até falei: filha, vou levar uma menininha embora. E aí, quando acabou o culto, eu perguntei para a pastora: pastora, qual é a história dessa menininha? Porque não, foi uma coisa muito especial ali. Ela falou: a história dessa criança é uma história muito triste. A família dela mora nessa rua. Ela mostrou até a casa dessa criança. O pai dela foi morto na frente dela, na sala da casa. Entrou um homem e esfaqueou o pai na frente dela e do irmão. E a lenda lá, a história que conta é que quem matou esse pai foi o homem que casou com a mãe. Esse homem é muito mau, esse homem abusa dessa criança, dessas crianças dela, do irmão. O irmão apanha mais que ela. E a igreja chegou ali naquela rua, e a igreja passa, e a mãe autoriza dela ir para a igreja. Então, essa menina vai para esses cultos, para esse trabalho infantil que nós temos, que é um trabalho semanal. E essa criança está sendo evangelizada, está sendo cuidada ali, está sendo abençoada. E essa igreja está abençoando e transformando essa casa. Porque aonde a igreja do Senhor chega, queridos, aonde a igreja do Senhor, quantas pessoas foram livres porque você chegou antes, quantas pessoas foram libertas porque você chegou antes. E essa família está sendo transformadas porque existe uma igreja de um pastor lá na rua da casa dela, que se levantou no meio de uma multidão de religiosidade que existe ali. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use poderosamente. Não tenha medo, abra a sua boca. O Senhor quer te usar. E o Senhor vai fazer, essa igreja vai crescer muito, pastor. Essa igreja, vocês podem ir para um lugar grande. Esse povo é uma igreja viva e Deus vai usar muito vocês. Abram a boca de vocês. Vocês vão buscar e vocês vão trazer. Vocês vão ver que tem muita gente machucada esperando uma palavra sua. Que Deus te abençoe. Bispo, posso chamar o louvor para cantar uma música que eles já cantaram? Posso? Se o louvor pudesse subir aqui. Meu irmão, eu quero orar por você. E logo após o louvor vai cantar essa canção. Tem muita gente perto de você que está precisando de Jesus. Eu te contei a história do Paulo, eu podia contar outras histórias. Quem são os Paulos e as Paulas que tem andado com você todo dia, mas que você ainda não disse para ele: Deus te ama, o pecado vai te levar para o inferno? Meu irmão, minha irmã, sabe, muita gente não evangeliza hoje porque parece que não é mais politicamente correto, né? Eu não posso falar para a pessoa que ela vai para o inferno, posso ser até processado se eu falar isso. O maior favor que você faz por uma pessoa, o maior presente que você dá para o seu amigo e para a sua amiga, é mostrar o caminho do céu para ele. É dizer: Deus te ama, o pecado te separa, mas Jesus conserta. Confessa Jesus aqui agora. Para de tentar trazer o teu amigo para a igreja. Primeiro põe Jesus no coração dele, e aí ele vai vir naturalmente para a igreja. É simples assim. É simples assim. A gente tem essa pulseirinha aqui. Eu queria te desafiar, tem lá atrás, com os símbolos. Se você puder, leva uma pulseira dessa, mas não é para você não. É para você falar de Jesus para alguém essa semana. Você vai falar isso aqui, ó: Deus te ama, está tudo aqui. Aí você vai orar com ela, vai botar a pulseira no pulso dela. Eu queria deixar um desafio com essa igreja. Nós começamos agosto, hoje é dia 4 de agosto. Meu irmão, você tem ainda 5 meses
Até o final do ano? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5. Deixa eu deixar um desafio para você. Ganhe uma pessoa para Jesus daqui até dezembro. Uma. Só uma. Só uma. Sabe o que você pode fazer? Pega um papelzinho no celular, onde você anota as suas coisas. Coloca o nome de 5 pessoas. Começa a orar por elas. 5 pessoas. Começa a orar por elas. Deixa eu te dizer uma coisa. A sociedade hoje não gosta de igreja. A sociedade hoje não gosta de pastor. Está tudo bem. Mas a sociedade está desesperada para encontrar com Jesus. Como que eles vão encontrar com Jesus? É através de você, meu irmão, minha irmã. É através de você. Jesus quer andar na Praia Grande através da tua vida. Jesus quer curar pessoas através da tua vida. Jesus quer se manifestar através da tua vida. Deus é Deus. Se Ele quiser se manifestar na terra, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele colocou a igreja dele. Deixa eu te lembrar e eu vou orar com você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que habita em você. E esse poder está à disposição para quebrar toda a cadeia do mal, para destruir todas as obras do inferno. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Começa a orar. Jesus, destrói as obras do diabo na vida do meu amigo. Jesus, destrói as obras do diabo na vida da minha amiga. Jesus, destrói as obras do diabo na vida dessa família. Jesus, destrói as obras do diabo na empresa onde eu trabalho. Começa a ser um operador dos céus na terra. Começa a ser um obreiro dos céus na terra. Começa a ser um agente de Deus na terra. Você vai ver milagres acontecer. Você vai ver o poder de Deus acontecer. Você vai ver coisas tremendas acontecer. Feche os seus olhos nesse momento. Já já o louvor vai cantar essa canção. Faça dessa canção uma oração dizendo: Senhor, eu quero ser esse canal para que isso aconteça na terra. Mas você que a partir de hoje, lembra que eu falei para você, se você entender essa mensagem, a tua vida nunca mais vai ser igual a partir de hoje. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. O Evangelho é para mim. Eu tenho todas as bênçãos do Evangelho para mim. A palavra do Senhor diz que eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Eu preciso aprender a tomar posse dessa bênção. Mas quando o Evangelho fica só para mim, ele é incompleto. Ele é para mim, mas ele é através de mim para o meu amigo e para a minha amiga. Se você quer falar: Jesus, eu nem sei como, não tem ideia, tem até medo, tem vergonha, mas eu quero ganhar uma pessoa para Jesus esse ano ainda. Eu queria te convidar a se colocar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Começa a orar já pela pessoa. Fala os nomes de 3, 4 pessoas. Fala: Jesus, arruma um dia que eu vou falar para essa pessoa: Deus te ama, o pecado te separa, Jesus resolve. Confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta igreja. Pai, eu oro por cada homem, por cada mulher nesta igreja. Pai, que essa igreja comece a ter um problema, que não vai mais caber gente aqui, gente vindo falar: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero conhecer o seu Deus, eu quero ter a salvação que você tem, eu quero experimentar a alegria que você experimenta, eu quero ser liberto como você é. Pai, faz milagres acontecer nesta igreja, através dessa igreja, que essa igreja seja um grande marco dos céus sobre esta cidade, em nome do Senhor Jesus.